O Corinthians tem sido o centro das atenções no futebol brasileiro. O time, que nos últimos anos passou por várias dificuldades, fechou o Campeonato Brasileiro de maneira impressionante, subindo na tabela e conquistando uma vaga para a Libertadores da América. Mesmo com um começo complicado, onde muitos temiam pela possibilidade de rebaixamento, a equipe, liderada por Fabinho Soldado, se manteve firme e se classificou para competições internacionais. Algo que parecia distante no início da temporada. Uma das figuras que mais contribuiu para essa reação foi o atacante Memphis Depay. Sua chegada ao clube foi vista com ceticismo por alguns, mas ele rapidamente se provou essencial, com gols e boas atuações, como aquele decisivo contra o Atlético Paranaense, onde ele marcou o gol da vitória e garantiu os 3 pontos para o time. O craque do Corinthians, no entanto, ainda tem um longo caminho pela frente. Muitos acreditam que, para se tornar ídolo de fato, ele precisa conquistar títulos com a equipe. Afinal, o futebol brasileiro é repleto de exemplos de jogadores que entraram para a história do clube após levantarem taças importantes. Jogadores como Marcelinho Carioca, Zé Maria e Vladimir são lembrados até hoje não só pela habilidade, mas pela conquista de títulos. E Memphis sabe disso. Ele tem mostrado personalidade em campo e, aos poucos, vai conquistando o carinho da torcida. No entanto, o Corinthians também passou por dificuldades internas. O treinador Fabinho Soldado, por exemplo, teve que enfrentar uma série de desafios, incluindo momentos de instabilidade e discussões sobre sua permanência no cargo. Mas ele se manteve firme, resistiu às críticas e foi um pilar importante na virada do time. Ninguém acreditava que o Corinthians poderia se recuperar tão bem, mas Soldado, com convicção e trabalho duro, fez a diferença. Enquanto o Corinthians lutava para se estabilizar, outros clubes também viviam momentos difíceis. O rebaixamento de equipes tradicionais como o Atlético Paranaense, que recentemente disputou finais de Copa do Brasil e Libertadores, foi um grande choque para o futebol brasileiro. Junto com o time paranaense, equipes como Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá também caíram para a segunda divisão. Essa reviravolta mostra como o futebol é imprevisível e como até mesmo clubes fortes podem sofrer com a pressão e a competitividade do Campeonato Brasileiro. No topo da tabela, o Botafogo foi o grande campeão, mesmo que a conquista só tenha sido selada na última rodada. A vitória do time carioca foi incontestável, e apesar da concorrência de times como o Palmeiras, o Botafogo conseguiu manter a vantagem e fechar o campeonato com uma performance sólida. Palmeiras, por sua vez, se viu com a segunda posição e a frustração de não ter conseguido o título, especialmente após uma derrota crucial contra o Botafogo. No meio disso tudo, o Flamengo, que também vivenciou altos e baixos durante a temporada, garantiu sua vaga na Libertadores, terminando em terceiro lugar. Sua campanha teve momentos de brilho, mas também foi marcada por altos e baixos, o que impediu o time de brigar pelo título até o final. Além disso, o Fortaleza se destacou com uma campanha muito boa. Mesmo sem ser considerado o favorito para o título, o time cearense fez um campeonato consistente e se classificou para a Libertadores, mostrando a força do futebol nordestino e desafiando os grandes clubes do Brasil. A competição teve de tudo: grandes vitórias, surpresas, rebaixamentos dolorosos e classificações emocionantes. Times como o Grêmio e o Atlético Mineiro, que estiveram próximos de uma crise, conseguiram se recuperar ao longo do campeonato, mas a luta por títulos ficou distante. Enquanto isso, clubes como Vitória, Juventude e Cuiabá terão que lutar para se manter na Série A nos próximos anos. A temporada também trouxe à tona questões sobre a permanência de treinadores. Renato Gaúcho no Grêmio e Abel Ferreira no Palmeiras geraram debate sobre o poder que os técnicos têm dentro de seus clubes. A chave do comando foi dada a eles pelos presidentes, o que gerou discussões sobre o equilíbrio entre poder de decisão e resultados dentro de um clube. Se por um lado isso garantiu títulos, por outro gerou críticas sobre o comando centralizado em uma única figura. O futebol brasileiro também foi marcado pelas despedidas de alguns ídolos. A saída de jogadores e treinadores de clubes grandes levantou debates sobre a renovação do futebol e a constante busca por novas estrelas. A aposentadoria de alguns jogadores de peso e a saída de técnicos históricos trazem um sentimento de saudade para os torcedores, mas também geram expectativas para as novas promessas do futebol. A última rodada do Campeonato Brasileiro
foi um misto de emoções. Para muitos, a vitória foi uma alegria imensa, enquanto para outros, foi o fim de um ciclo doloroso. Times que brigaram até o último minuto pela permanência, como o Atlético Mineiro e o Vitória, sentiram o peso de suas campanhas e agora têm um ano para se reorganizar. Já os times que se destacaram e garantiram suas vagas na Libertadores terão a oportunidade de brilhar no cenário internacional, representando o Brasil nas competições mais importantes. Agora, com o Campeonato Brasileiro chegando ao fim, o foco se volta para o futuro. O que esperar dos times em 2025? Será que o Corinthians continuará sua trajetória de recuperação? E o que o Palmeiras fará após mais um vice-campeonato? E o Botafogo, que se sagrou campeão, conseguirá manter o ritmo e buscar mais títulos? Tudo isso faz parte da magia do futebol, que nunca para de surpreender. As equipes que hoje estão na parte de cima da tabela terão que provar que merecem continuar entre os melhores. E as equipes que estão na parte de baixo terão que se reconstruir, lutar e trabalhar para não repetir os erros do passado. O futebol brasileiro é imprevisível, emocionante e, acima de tudo, apaixonante. Cada temporada traz novas histórias, desafios e conquistas. E a próxima promete ser ainda mais disputada. Que venha o Campeonato Brasileiro de 2025.